Bom dia. Já vamos começar, tá? Bom dia, gente. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Já vamos iniciar, pessoal. Só fazendo minhas anotações aqui. Eu sei que por onde esse rio passar, tudo muda de lugar. Oh, flua, rio, flua como um rio, flua como um rio agora. Aqui flua, vem com teu rio, vem. Quero beber. Você pode fechar os seus olhos para a gente iniciar. Vamos orar? Bom dia, pessoal. Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti nessa manhã. Te louvamos, Senhor, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, por cada vida que está aqui. Cada vida que será ministrada de alguma forma, Senhor. Ah, meu Deus, que nessa manhã o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa vir curando, Senhor, todo o nosso ser. Eu peço a Ti, Pai, esteja conosco, Senhor, nesse domingo. Guarda a casa de cada um que está aqui, guarda a família, Senhor. E que nós possamos receber e absorver tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Assim eu oro, Senhor, consagro esse momento a Ti e o dia de cada um a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos iniciar, gente. Bom dia. Os guerreiros acordaram no domingo de manhã. Ai, gente. Vamos lá. Como é muita coisa que eu tenho para conversar com vocês hoje, confirmem para mim se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Só confirmam isso para mim. Eu vou desativar os comentários. Mas confirmam pra mim, rapidinho, peraí. O som tá bom? O som tá bom, gente? Me dá um ok, rapidinho. Tá bom o som pra vocês? Ok. Vamos lá. O tema de hoje é bem complexo. Já vou abrir os comentários de novo, que eu quero que vocês interajam comigo. Mas eu vou falar sobre feridas escondidas. O que é isso, Tati? Ontem nós falamos sobre identidade, como se forma. Falei sobre propósito, falei sobre dons e talentos. Só que o que o Senhor tem ministrado muito no meu coração é sobre raízes. Gente, raízes. E
É muito difícil você conseguir dar frutos. O que é frutos, Tati? Frutos para Deus. Não, tira isso aqui, meu Deus. É muito difícil a gente conseguir dar frutos se as nossas raízes estão doentes, está podre, ou está precisando de cuidado. É isso aí. E ontem eu falei sobre propósito, Deus falou sobre você vai dar frutos, você vai chegar lá. Deus falou onde Ele quer te levar. Só que para você chegar onde Deus quer te levar, você precisa, sabe do que? Nós precisamos, que eu também preciso. Tratamento. Tratamento, você precisa de tratamento. Todo ser humano, Tati, todo ser humano precisa ser tratado, curado. E as raízes é onde ninguém vê. Só que as raízes, elas determinam os frutos de uma árvore, as folhas de uma árvore, determina a estrutura de uma árvore, são as raízes. Você pode perceber que geralmente uma raiz, aquelas árvores, por exemplo, não sei o nome delas, aquelas árvores que têm a raiz muito grossa, que ela vai a quilômetros de distância. Vai ver o tamanho daquela árvore, ela é imensa. Ela é imensa. Porque para suportar aquela estrutura, ela vai precisar do quê? De raízes fortes. E na nossa vida também é da mesma forma. Para a gente suportar algo que Deus nos dá, ou algo que Deus delega a nós, precisamos ter uma estrutura muito forte. Você pode ver que tem áreas de trabalho, tipo a área da saúde, que lida com pessoas, eles adoecem muito, porque lida com vidas. E pessoas, querendo ou não, pessoas têm feridas emocionais, gente. Todo ser humano. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não está. Então, quem trabalha com pessoas diretamente, se você é profissional da área da saúde, você sabe do que eu tô te falando. Isso é muito real. Eles adoecem. Então, nós precisamos de cuidado diário. Então, olha só, Deus ontem Ele mostrou para você. Ele resgatou seus sonhos. Ele te levantou. Só que não basta a gente estar em pé. A gente precisa estar realmente curado por dentro. Precisamos ter o nosso coração limpo para se chegar a Deus. Porque não sei se você já teve a oportunidade, se assim eu posso chamar, de conviver com uma pessoa ferida, magoada. Ela contamina o ambiente. Porque ela nunca está bem. Tudo desagrada, porque ela está magoada. Então, as feridas escondidas, elas vai roubando. Ela rouba a nossa identidade. Ela tira o nosso vigor, ela tira a nossa vida. Se hoje você está sem vigor, se você se sente sobrecarregada, se você se sente cansada, se muitos sentimentos ruins têm predominado na sua vida, é bem provável que tenha coisas lá que ainda te afetam. E quando Deus ministrou no meu coração sobre feridas escondidas, se Ele está falando é porque tem coisas em nós que nós precisamos colocar para fora. E quando eu falo, gente, colocar para fora, é realmente colocar isso diante de Deus. E se você é casado ou casada e tem coisas que você sente de compartilhar, é Deus que está gerando isso no seu coração. Ah, Tati, eu preciso esperar o desejo de compartilhar vir? Não. Porque tem algo aqui que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou falar com vocês sobre a principal ferida, se bem que tem 5, mas eu vou falar de todas. Eu vou falar sobre a ferida da rejeição, tá? E
Para falar da ferida da rejeição, eu vou usar aqui um homem da Bíblia que eu admiro muito, que foi José. Eu estava estudando a vida de José, e José ele passou por praticamente todas, sim, todas as feridas. Só que tem um segredo na vida de José, que eu vou compartilhar com vocês depois. Porque o segredo dele faz toda a diferença. O segredo que ele falou lá depois que ele passou por tudo, ele chegou aonde Deus queria levar ele. Ele chega no momento que ele reconhece algo que eu vou compartilhar depois. Então, todas as feridas, gente, elas são iniciadas na infância. Sim, na infância. Se você olhar uma criança, a criança, ela simboliza raízes. Porque a criança está em processo de formação, gente. Por isso que a criança ela é muito vulnerável a tudo. Então, na infância, começa a consolidação, a formação, consolidação da adolescência. Começa a formação de quem ou como aquela pessoa será na vida adulta. Eu não sei como foi o ambiente familiar que você cresceu, mas eu já quero que você anote, tá? Eu vou te fazendo perguntas e você vai escrevendo aí. A pergunta de ontem foi a seguinte: quais experiências que você viveu que te marcaram, certo? A segunda pergunta eu quero te fazer hoje, dentro da ferida da rejeição. Você se lembra de como seus pais te tratavam? Tati, eu não cresci com os meus pais. Com quem você cresceu? Como eles te tratavam e como era esse ambiente familiar? Às vezes, pode ser que você não lembre, mas como era esse ambiente? Eles conversavam, havia amor, havia abertura. As pessoas da sua casa conversavam? Tinham um diálogo, troca? Era aquele ambiente familiar que você poderia falar tudo? Pense nisso. O ambiente familiar conta muito na estrutura dessa ferida. Por quê? Como eu escrevi aqui, a rejeição, ela se origina na infância, quando a criança ela sente que ela não é aceita. Sabe quando você vai falar pro seu pai, pra sua mãe alguma coisa sobre você, sobre a sua identidade, sobre quem você é, seus gostos? Sei lá, pode ser que você tenha traços diferentes e você ouviu constantemente frases, ou você foi rejeitada, tipo assim, tinha o filho preferido e você era o filho rejeitado. Então, essa ferida, ela surge quando figura de autoridade, pode ser pai, gente, pode ser mãe. Ela sente que ela precisa de cuidado, só que ela é tratada indiferente, com indiferença. Ela é negligenciada. Ela sente que é diferente as coisas com ela. Se você é mãe de mais de uns dois filhos, você vai saber o que eu tô falando. Sempre vai ter um filho que parece que ele é mais distante. Só que esse filho que é distante, você tem que trazer para perto de você. E essa ferida é quando o filho ele recebe essa desaprovação. Tudo que ele faz parece que não é bom. Sabe quando você vai levar pro seu pai, pra sua mãe, sei lá, pegar uma coisa? Não sei, aqui não tem desenho. Você pega um desenho, mostra pro seu pai, ou mostra pra sua mãe. E você ouve frases do tipo, não fez nada que sua obrigação. Nada mais que sua obrigação. É sua obrigação fazer isso. Nossa, mas você faz isso feio, você não faz bem. Por exemplo, você vai até seus pais, seja quem for, e você é invalidado. Você não se sente ouvido. Então você pensa o que é melhor não falar nada. Então você se fecha. Eu vou falar pra vocês, em cada contexto, na vida adulta, e até no contexto ministerial, como isso acontece. Como saber se eu tenho essa ferida ou não, tá? Então, vou dar alguns exemplos. Quando seus sentimentos e opiniões são constantemente validados. Quando a exclusão ela é explícita, tipo assim, eu não queria ter tido você. Ou, por que você não pode ser como a pessoa tal, como seu irmão ou como a sua irmã? Quando o filho ele recebe essa desaprovação, ele sente que ele não é suficiente. Então a rejeição leva ele a pensar que ele não é certo.
que há algo de errado com ele. Então ele fica tentando se encaixar. Isso pode levar a uma crise de identidade? Pode, porque fica tentando agradar e parece que esses pais não aceitam. E qual que é o mecanismo de defesa? Tati, o que é mecanismo de defesa? Eu vou explicar para vocês. Mecanismo de defesa nada mais é quando você sente, para vocês entenderem, é uma barreira. Para mim não me frustrar, eu coloco essa barreira aqui. O problema, gente, é a barreira. Porque a barreira te faz se isolar. O mecanismo de defesa faz você evitar algumas situações para você não sofrer. Sabe aquela pessoa? Olha, nem vou me desgastar com isso, nem vou. Por um lado, pode ser uma maturidade emocional para algumas pessoas? Claro que pode. Mas por outro, o mecanismo de defesa cria uma barreira que te impede de ter amizade, que te impede de ter relações genuínas, porque você tem medo do que o outro pode fazer, se o outro pode te deixar. Isso acontece muito em relacionamentos e casamentos. Relacionamento, quando você foi muito frustrada, você fecha o seu coração. Casamento, quando você tentou muitas e muitas vezes, você recebeu um não. Aí você vai internalizar aquilo. Da próxima vez, eu nem vou. Nem vou. É a primeira e última vez que você faz isso comigo. Então não vai fazer mais. Porque a pessoa foi ferida. Então ela pensa que na próxima vez nem vai existir. Mecanismo de defesa. Quais são os comportamentos de uma pessoa que tem a ferida da rejeição? Ela evita confrontos e conversas difíceis. Se na sua casa você cresceu se sentindo rejeitado, negligenciado, invalidado, ou, por exemplo, a forma como seu pai tratava a sua mãe também conta muito. Porque o filho, ele é sensitivo, o filho é observador. É iludido a pessoa que pensa que uma criança ela não entende. Ela entende tudo. Então, chega na vida adulta, essa criança que ela cresceu podada, invalidada, ela não sabe dialogar sobre o que ela sente, porque ninguém nunca ensinou. Os pais nunca perguntou como foi o dia, como foi na escola, como você tá. Então, ela cresce pensando que é normal. Às vezes você se relaciona com alguém assim, seu marido é assim, sua esposa é assim. E você não entende. Tati, a gente pode aprender? Pode. O segredo é esse, a gente pode aprender, mas a gente tem que querer aprender. Então, evita confrontos e conversas difíceis. E esse erro é um erro que a gente comete muitas vezes, sem saber de onde vem. Eu quero que você pense em situações que você trava. Eu quero que você pense em situações que você fecha seu coração. Finanças, Tati, não gosto de falar sobre dinheiro. Eu travo ao falar de finanças. Tati, eu travo quando meu marido, minha esposa fala sobre nós enquanto casal. Sabe aqueles homens que pensam que tá discutindo? Ferida, gente. É uma ferida aquilo ali. Você não pode falar sobre o que você sente. Há uma diferença entre um relacionamento abusivo, claro, sem dúvidas. Um narcisista, claro. Mas aqui eu estou falando no relacionamento amoroso, onde você vai conversar com a pessoa e tudo ela acha que é uma briga, é uma discussão. Ou você tá me acusando do quê? Claro, a gente tem que usar a comunicação assertiva. Mas uma pessoa que ela se dói por tudo, ela tá ferida. Então, a principal característica de uma pessoa que tem ferida da rejeição, ela evita situações. Ela evita confrontos, ela evita problema. Tá? Pelo medo de ser excluído ou rejeitado. Será que a pessoa vai me entender? E se eu falar? No trabalho também acontece muito isso. Você trava. Você tem situações para você resolver. Você tem que falar com uma pessoa específica do trabalho, você não fala. Você trava ali, parece que algo te segura. Não sai nada. Tem algo ali que te trava. Tem algo ali que te paralisa. Por isso que você não consegue, é mais forte do que você. Isolamento, aí você se isola. Porque se tem uma característica da ferida, da rejeição, é isolamento. Eu evito amizade, eu evito pessoas, eu evito situações, eu evito falar. E eu vou crescendo uma pessoa oprimida. Eu vou crescendo uma pessoa oprimida. E o problema disso? Olha o que Deus falou comigo, assim, que eu quero compartilhar com vocês.
Em Salmo 39, versículo 2 e 3, diz assim: fiquei calado, não disse uma palavra, nem a respeito de coisas boas. Olha só. Mas o meu sofrimento piorou ainda mais. O meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. A principal característica da ferida da rejeição, gente, é você guardar muita coisa. É por isso que existe as doenças psicossomáticas que não têm diagnóstico. Doenças que surgem na pele. Doenças como câncer. Inúmeras doenças. Emocionais, são emocionais. Do acúmulo de tanta coisa. Tanta coisa que você guarda, tanta coisa que você poderia ter falado e você não falou. E aqui, esse versículo veio assim, direto ao meu coração. Eu fiquei calado, não disse uma palavra, nem mesmo a respeito de coisas boas. Para não evitar situações, né? E aqui, mas o meu sofrimento piorou ainda mais. Quanto mais você guardar, mais o seu sofrimento vai piorar. Mais isso vai te corroer por dentro. E as suas raízes, elas vão adoecer. Ao ponto de você perder o brilho. Ao ponto de você não dar frutos, porque você não quer mais ter contato com pessoas. Você não quer mais, porque você está cansada. A coisa boa que eu tenho para te dizer é que nem todo mundo vai te ferir. Existem pessoas boas. Você precisa ou orar a Deus, para Deus colocar pessoas boas. Salmo 39, versículo 1 ao 3. Ou você se permitir para amizades. Eu tenho pessoas que eu já acompanhei, tive e tenho também ainda, que não tem uma amizade. Que elas falam assim, Tati, ninguém é digno de confiança. Só que as amizades, gente, é um presente de Deus para nós. Amizades, quando são pessoas que sofrem conosco, que sentem o que a gente sente que é uma amizade genuína, elas despertam o melhor em nós. Elas nos fazem florescer. Então, se fechar para isso, né, você fugir de amizade, fugir de pessoas, vai fazer você sofrer ainda mais. Agora eu vou te dar alguns exemplos. Tati, como isso se aplica? Se você é da igreja, serve em alguma igreja, você vai saber do que eu tô falando. 1. Você evita falar em público. Você trava na hora de falar em público. Te dá um microfone, você fica... Não fala, você trava. Para alguns pode ser... eu sou tímido. Depende. Lembra que ontem eu falei? Há uma grande diferença entre traços de personalidade. Você pode ser introspectivo ou extrovertido. Mas você pode. Mas também pode ser resposta a trauma, gente. Então você evita pregar. Se alguém te dá uma oportunidade, você evita. Por mais que você tenha algo para falar. Aqui eu não tô falando para pessoas que assim, poxa vida, mas eu não gosto, não quero, Tati. Não, você quer, mas você não consegue. Te trava. Porque você tem medo de não ser bom o suficiente. Mas e se eu errar? E se a pessoa me julgar? Ai, meu Deus, mas tem pessoas melhores do que eu. E se a sua liderança, seja quem for, te chamou para aquilo, é porque a pessoa, ela sabe que você é capaz para aquilo. Mas muitas vezes nem você duvida da sua capacidade, nem você acredita na sua capacidade. Nem você acredita. Lembra que eu falei pra vocês ontem que na infância, na faculdade, eu travava para apresentar seminário. Eu descobri por que eu travava. E não era em todas as... Gente, as palavras estão fugindo porque tá cedo, né? Não era em todas as ocasiões que eu travava. Não vou compartilhar isso, mas em alguns momentos. E eu entendi. Então, a ferida da rejeição faz você travar.
Você se compara, você pensa que você não é bom. Segundo, você se sente incapaz ou inferior quando comparado a outras pessoas. Você foge de grupos. Isso mesmo. Você foge de grupos. Você foge de ambientes que tem muitas pessoas. Você não quer ser notada, então você evita. Olha, gente, como que é até a roupa. A sua roupa é diferente. Olha as cores, a sua paleta de cores. A ferida da rejeição faz você não querer ser visto, você não quer ser notado. Deus me livre ficar em evidência. Deus me livre subir lá para falar alguma coisa. Porque você não quer ser visto. Então você se isola de grupos. Sei lá, se na sua igreja tem célula, se você tem grupo de amigos, você se isola. Aí a terceira coisa, você também se isola emocionalmente. Você evita compartilhar sobre seus problemas. Ah, Tati, não compartilho com ninguém. Guardo tudo pra mim. Não falo nem pro meu marido, não falo nem pra minha esposa. Ah, é? Casamento tem que ser transparente. Você precisa falar sobre o que você sente. E essa ferida pode estar acabando com o seu casamento. Porque você evita compartilhar os seus problemas, porque você pensa que ninguém se importa, ou que a pessoa não vai te entender. Há uma diferença quando a pessoa realmente, Tati, ele distorce tudo, ele não entende nada. Há uma diferença, tá? E eu não estou se tratando desse caso específico. E no seu relacionamento com Deus? Tati, como que a ferida da rejeição, eu tava pensando nisso ontem, afeta meu relacionamento com Deus? Olha, você tem dificuldade em entender e aceitar o amor incondicional de Deus, sempre sentindo que você precisa fazer mais para merecê-lo. Você é amada. Você é amado. Quando você cresce rejeitado, você pensa que você não é suficiente. Às vezes, isso nem é consciente na sua mente, mas isso atrapalha seu relacionamento com Deus. Você pensa, poxa vida, Deus. Há uma culpa. Há um sentimento de inadequação quando você vai orar, por exemplo. Você vai orar, não tem palavras. Você não sabe o que falar. Você fica buscando. Você se sente indigno de orar e pedir a Deus algo. Claro, tem pessoas que não sabem nem como pedir a Deus. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. É uma coisa. Aqui eu tô falando quando você cresce com esse sentimento de rejeição. Você não sabe orar pedindo. Porque a maior característica de Deus é paternidade, é um pai. É um pai que cuida, é um pai que protege, é um pai que te ama. Paternidade. Então, se você cresceu sem o pai, agora eu vou entrar na figura paterna. Tati, eu não tive um pai protetor. Eu não tive um pai amoroso. Eu não tive um pai que me abraçava. Quais são as consequências disso? Você se sente distante de Deus. Isso te faz se fechar. É difícil receber esse amor. Mas eu quero te dizer que você consegue receber esse amor. Mas você precisa entender primeiro que não é porque seus pais ou seu pai não cumpriu o papel dele para com você, que o nosso Deus, que o seu Deus, ele não vai cumprir com você. Ele vai cumprir, porque ele é pai. Pai cuida, porque o maior exemplo de paternidade é o nosso Deus. Ele é um pai que cuida, que protege, que ama. E no casamento, Tati, como isso se manifesta? Sabe o que hoje em dia as mulheres chamam de... Tá no polo masculino, energia masculina? Muitas vezes, gente, é pela falta de um pai. Sabe aquela mulher que tem dificuldade para pedir ajuda? Que ela é aquela mulher sobrecarregada, ela quer dar conta de tudo. Ela não consegue pedir ajuda. Falta de um pai. Ou é a mulher que teve que amadurecer muito rápido. Com 12 anos já tinha que assumir responsabilidade da casa. Assumir responsabilidade de irmãos. Então ela cresce, já desenvolve na adolescência e algumas até na infância. Esse instinto de proteger e de cuidar. Aí ela casa. Aí quando ela casa,
Se ela casou com um homem que tem já sabe o seu papel enquanto marido, vai ocorrer o quê? Atrito. Porque ela também quer ser o homem da relação. Porque ela nunca soube ser cuidada e ser amada. Eu vejo isso muito na terapia de casal. Mulheres com a figura, exercendo a figura masculina porque não teve um pai. Ou porque dentro de casa, a mãe ocupava o papel do pai e o pai exercia o papel da mãe. Problema, gente. Isso aqui é um problema muito sério. Muitos casais se divorciam por conta disso. Porque a mulher precisa o quê? Ser cuidada, ser amada. O papel da mulher no casamento, eu sei que isso é para outro momento que eu preciso falar, é nutrir, é leveza, é trazer amor. Se ela não sabe ser cuidada e ser amada, ela vai estar sempre na defensiva. Isso acontece, tem conflitos, leva a conflitos, bate sempre de frente. Ela não consegue receber cuidado e ser amor. Ela acha que sempre tem que estar fazendo alguma coisa, competindo. E no relacionamento consigo mesmo, Tati, a ferida da rejeição. Sentimento de inadequação constante, achando que você não merece coisas boas. Crítica severa, você se cobra tanto e parece que nunca tá bom. Dificuldade, gente, em celebrar conquistas. Isso aqui é muito sério. Eu lembro de uma paciente que ela fez um doutorado, gente. Gente, faculdade, mestrado, doutorado, sabe do que eu tô falando. Mas é só um doutorado, Tati. Tem tantas pessoas que é melhor do que eu. Olha a trajetória que ela passou. E eu falava, não diminua a sua trajetória. Porque tem pessoas que também têm doutorado, não. Você chegou onde você chegou porque você se esforçou muito e você é digna. Eu sempre reforço isso. Olha o quanto isso é importante. Então, a pessoa não celebra as conquistas. Poxa vida, aqui não é questão nem de... Não é orgulho, não tem nada a ver com orgulho. Mas você saber, por exemplo, sei lá, você passou em algo, você fez algo, assim, grandioso, sabe? Que é plausível, de reconhecimento. E você sente que você não merece reconhecimento. Porque você acha que você não fez nada mais além do que a sua obrigação. Então parece que tudo que você faz ainda é pouco. No relacionamento com Deus também você pensa, meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ai, meu Deus, essa semana eu não fiz isso, meu Deus, eu não fiz devocional. Ai, meu Deus. Aí você fica tensa. Aí quando você não consegue nem orar, porque você pensa o quê? Deus não vai me ouvir. Porque você não fez tanta coisa. Quando na verdade o que o Senhor quer é que você só vá até o secreto com Ele e fique ali. Recebendo, ouvindo Ele e abrindo seu coração para Ele. Então, esse sentimento de rejeição, você pensa que você tem que fazer muita coisa. E mesmo se você fizer, não vai ser suficiente. E aí você se sente, gente, distante de Deus. E a terceira coisa que eu tava falando aqui sobre o seu relacionamento consigo mesma. Você tem dificuldade em aceitar elogio. Você não gosta de elogio? Me conte. Você gosta de elogio? Fala pra mim. Você pensa que a pessoa tá mentindo. Eu? A pessoa fala pra você, nossa, ficou muito bom isso aqui. Ah, mas foi porque isso... Nossa, você ficou tão bonita com essa roupa. Sabe, eu comprei lá em tal lugar. Você diminui o elogio. Porque você não gosta. Tem dificuldade pra receber porque você pensa algo sobre ele. E no seu relacionamento com os outros? Dependência emocional. Medo de se abrir. Você não cria relacionamentos profundos, raízes. Você não cria relacionamentos profundos porque você tem dificuldade de confiar, primeiro. Segundo, porque você não gosta de falar sobre o que você sente. E que amizade que permanece, se só o outro fala e você não? É difícil. Que se tem algo que predomina em amizade, é vulnerabilidade. Enfim. É isso. Na igreja você prefere ficar invisível. Você senta no fundo. Você senta no fundo e você evita eventos sociais. Na igreja, Deus me livre de participar das coisas.
Deus me livre ter um ministério. Você evita. Eu cantar, meu pai amado. Por mais que você é bom nisso, você evita. E você ouve um elogio, uma palavra de encorajamento na igreja mesmo. Você pensa que aquilo ali não é pra você, não se aplica a você. Não. Fulano é melhor do que eu. Às vezes pode ser melhor, tá, gente? Porque sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Tem. Mas se a pessoa tá falando pra você, porque você é aquilo. Aprenda a receber os elogios. E qual que é a principal coisa? Dificuldade em perdoar a si mesmo por erros do passado. Acreditando que você é indigno de graça de Deus, da graça de Deus e restauração. E Deus está falando aqui para nós que isso aqui, a ferida da rejeição é tão grande. Às vezes você fez algo. E o que acontece? Você recebe rejeição em troca. E aí você tem dificuldade agora de se perdoar, porque você está sendo rejeitado. Você tem dificuldade de receber o amor de Deus, o perdão de Deus, e consequentemente a restauração. Tá? Aí, versículo, para cada ferida, Deus me deu um versículo. Para essa ferida, Isaías 41. Isaías 41. Se você puder abrir. Isaías 41, versículo 9 e 10. Diz assim: Eu os trouxe dos confins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, ele disse: Vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Se você está sofrendo com essa ferida, esse é o versículo. Ferida do abandono. Essa ferida desenvolve quando a criança ela cresce sem suporte emocional, gente. Sabe aqueles pais que trabalham viajando? Eu lembro que eu tive uma paciente criança na faculdade, que o pai era caminhoneiro. Oh, meu Deus, o tanto que essa criança sofria. Ela tinha tanta ansiedade que ela comia compulsivamente. Saudade do papai, ela falava. E a mãe falava, ela come muito, Tati. A ausência do pai ou da mãe causa algumas emoções e também umas disfunções dentro de nós. Então aqui, existem pais que estão em casa, mas ao mesmo tempo não estão. Que nós chamamos de pais funcionais. Sabe aqueles pais que eles dão tudo o que o filho precisa para sobreviver. Mas eles não dão amor, carinho, afeto. Não tem brincadeira. Tem pai que não brinca com o filho, gente. O filho fica, se duvidar, à noite, o dia inteiro no celular. E aqui, esse filho cresce sozinho. Quantas crianças que eu vejo e me dói o coração. Crianças que ela não fala nada. Crianças que se sentem sozinhas. Como foi a sua infância? Fala pra mim, você se sentia sozinha na infância? Você lembra? Você brincava com quem? Seus pais brincavam com você? Jogava uma bola? Chamava você pra fazer alguma coisa? Te levava num parquinho pra brincar? Ao mesmo tempo que você ouve essa live, você vai lembrar de você e também vai lembrar dos seus filhos, se você tiver filhos. Como que você é com seus filhos? E aqui o abandono tem um porém. Sabe aqueles pais que não deixam o filho brincar com... Os pais que não deixam o filho brincar com ninguém? Não, meu filho é só dentro de casa. Filho não tem amigo. Filho não socializa. Ele não desenvolve habilidades sociais necessárias para a vida adulta, gente. Tem pais que pensam que isso é proteger o filho de algumas coisas. Mas não, isso
acaba se tornando pais super protetores. Aí esses filhos crescem desenvolvendo uma dependência emocional, um medo de tudo. Ele tem medo de tudo, porque pensa que todo mundo é mal. Porque não aprendeu a desenvolver essas habilidades necessárias. Então, essa ferida do abandono não é só quando os pais abandonam, os pais não cumprem o papel de pai, não dá carinho, não dá afeto. Ou tá em casa e é como se não tivesse ninguém em casa. Certamente você deve conhecer pessoas assim. Você vai na casa, ou o filho tá dentro do quarto, ou o filho tá o dia inteiro no celular. E os pais estão lá seguindo a vida. E o filho seguindo a vida no mundinho dele ou dela. O filho, ele cresce invisível. Não tem voz. Quem sou eu nessa casa? Então, se você cresceu muito sozinho, eu vou falar aqui o que acontece, para você entender. Característica. Você cresceu em um lar onde seus pais esteve sempre ausente, ou seus pais se divorciaram, isso acontece também. Ou você não teve experiências como brincar na infância, não teve contato com outras pessoas. Cresceu num lar funcional. Tati, por que funcional e não disfuncional? Aqui é uma questão à parte. Os pais funcionais, eles dão tudo que você precisa para sobreviver. Mas não dão carinho, não dão afeto. É os pais funcionais. Tá? Porque não existe pais disfuncionais. O que existe é ambiente disfuncional. Tá? Qual que é o mecanismo de defesa de uma pessoa que tem a ferida do abandono? Ela desenvolve uma dependência emocional. Já percebeu, gente? Olha só. Pensa comigo. Faz de conta que eu tenho a ferida do abandono. Eu cresci num lar onde eu não era vista. Meus pais não tinham contato comigo, não me davam amor, não me davam carinho. Meus pais nem conversavam comigo. Tô dando um exemplo, tá? Eu não sou assim, não. Aí você cresceu nesse ambiente se sentindo invisível. Você cresceu se sentindo invisível. Aí, a sua maior vontade é ter um relacionamento. A sua fuga vai ser um relacionamento. Porque você vai ser vista nesse relacionamento. A pessoa vai te amar, vai te dar, poxa vida, vai ser meu oxigênio. É realmente isso. Filhos que querem namorar muito rápido, sair de casa muito rápido, eles querem fugir daquela realidade. Ou eles estão em busca de algo para suprir uma ausência que eles têm. Sabia? A dependência emocional nada mais é do que não ter recebido amor o suficiente. Então eu vou buscando esse amor. Aí quando eu encontro esse amor, eu amo tanto ao ponto de esquecer de mim. Porque, poxa vida, se essa pessoa me deixar, o que vai ser de mim? Então eu dou muito amor, é tudo muito intenso. É muito rápido, eu me entrego rapidamente. Porque ninguém nunca me amou. Ninguém nunca me deu amor. Ai, se uma pessoa me deixar, eu faço de tudo por essa pessoa. Isso é o mecanismo de defesa dependente. Tati, se eu tô num relacionamento abusivo, você não consegue deixar essa pessoa pela dependência emocional, pelo medo de ficar só. Tem outras questões envolvidas? Muitas. Mas uma delas é isso aqui, gente. A dependência te faz permanecer em relações abusivas. A dependência te faz permanecer em lugares onde você é maltratado. Dificuldade em estar sozinho, comportamentos. Busca constante de companhia, você não consegue ficar só. Já cresceu toda a vida sozinho? Mas Tati, e se hoje eu sou adulta e não gosto de amizade? Foi a forma que você encontrou para se proteger também. E outra coisa, você se apega muito às pessoas. Tati, eu me apego até amizades. Você morre, tem pavor de separação. Por mais que tá te corroendo por dentro, aquela amizade tá te sugando ao extremo. Você não larga aquela amizade. Você não deixa aquela amiga, mesmo sabendo que ela te maltrata. Tendência a se envolver em relacionamentos de codependência. Ou sacrifica suas próprias necessidades para manter o próximo.
Você se anula. Você se anula. Impacto na vida adulta. No seu relacionamento com Deus. Você tenta fazer tudo certinho. Embora a gente tenha que fazer, você entende a diferença do que eu tô falando aqui. Você tem medo que Deus te abandone. Você tem medo de fazer coisas erradas. Você fica se cobrando o tempo todo. Você vive pisando em ovos. Você sente que se você fizer uma... Ai, meu Deus. Bebi isso aqui. Ai, meu Deus. Você já pensa o quê? Deus se afastou de mim. Há uma diferença do temor, gente. Ter temor. Do que ter medo. Você não tem temor a Deus. Pode ser que você tenha desenvolvido um medo. Meu Deus. É um relacionamento à base do medo. Segundo. Novamente, isso aqui já estava em outra ferida também. Sente medo de que você precisa fazer algo para manter o favor de Deus. E o favor de Deus é imerecido, a gente não merece. Como se sua fidelidade dependesse de nossas ações. Deus vai ser fiel em todo momento, não importa o que você faça, Ele vai permanecer fiel. Relacionamento consigo mesmo. Gente, a ferida do abandono gera um sentimento de vazio. Um vazio existencial. Dói. É um vazio assim que você não sabe de onde vem. E você busca preencher isso com muita coisa. Você vê pessoas que se entopem de trabalho. Trabalha, não tem tempo. Eu não gosto muito dessa romantização. Ai, não tenho tempo pra nada. Cuidado. Cuidado. A gente tem que saber administrar o nosso tempo. Tem que saber administrar. Essa romantização de ter que trabalhar até de madrugada. Gente, a noite foi feita o quê? Para dormir, para descanso. Tem exceções? Tem. Né? Aqui eu tô falando sobre descanso. Então, você sente um sentimento constante de vazio e insatisfação. Então você busca preencher com o quê? Com compra. Fala pra mim como que tá as suas compras. Como tá a fatura do seu cartão? Há um excesso. E todo excesso esconde o quê, gente? Uma falta. Então, ou compra demais, ou trabalha demais, ou é ocupado demais. Quer exercer 1001 funções. Porque você não consegue lidar com a realidade inconsciente, claro, isso. Você não consegue parar pra se ouvir. A terapia é isso, você para pra se ouvir. Aí você entende, é isso. Por isso que quando você for orar, eu sempre falo, quando for você chegar a Deus, primeiro fique em silêncio. Pra você ouvir. O que tem aqui dentro? Pra você ouvir. É terapêutico isso. Isso é meditar? É, né? Mas você vai ficar ali em silêncio, apenas entendendo o que eu tô sentindo, como eu estou hoje. E à medida que você vai abrindo o seu coração, aí Deus vai falando com você e você vai tendo um diálogo com Ele. Tá? Então, você tem que se ouvir. O ser humano de hoje, ele não para pra se ouvir. A vida é tão corrida, né? Que vida agitada, não tem tempo pra nada, Tati. Você tá falando isso aí pra mim? 24 horas pra mim é pouco. Não é pouco, não. Não é pouco, não, gente. 24 horas dá pra gente administrar muito, mas muito bem. Muito bem. E como isso atrapalha, Tati? No meu relacionamento com os outros. Você fica buscando constantemente validação, aprovação de amigos. Você quer agradar todo mundo. Pra não perder a amizade. Você quer agradar todo mundo. Aí você dá presente pra amigos. Não tem problema dar presente pra amigos. Mas você fica buscando agradar. Você tem dificuldade em estabelecer limites. Sabe aquele amigo que só te suga? Quem já teve amizade assim? Sim, tem amizade de gente que só nos suga. Aí você não consegue colocar limite. Outra coisa também. Você tem medo intenso de perder algumas amizades, de vínculos. Como você fica quando uma pessoa se afasta de você?
Já pensou? Sei lá, uma amizade se afastou, como que você fica? Deus me livre, Tati. Me dá um medo, me dá uma tristeza. Eu fico perguntando o que eu fiz. Às vezes você não fez nada. Gente, às vezes você não fez nada. A pessoa só se afastou. Mas se você tem tanto medo de ficar só, você tem tanto medo. Quando você perde uma amizade, você fica desesperado. É isso. Você tem a ferida do abandono. E aqui não quero, e nem vou, e nem quero que você pense. Não tem nada a ver de culpar pai, gente, culpar mãe. Deus está querendo tratar as suas raízes. O que você sente tem um motivo para você sentir. E não é normal. Romper uma amizade que você gostava muito da pessoa é uma coisa. Mas você sente, meu Deus, não, eu vou lá na casa dele, eu vou lá na casa dela. A pessoa se afastou porque quis. E você fica tentando trazer a pessoa de volta para sua vida. Em relacionamento. O relacionamento acabou. E você fica indo atrás. Porque você não aceita o rompimento. Você quer ter aquela pessoa de volta. Custe o que custar. E às vezes, pode ser que até Deus tenha tirado alguém da sua vida. E você lá querendo trazer de volta. Não faça isso. Tá? Enfim. Qual que é o versículo que eu quero que você chave para a ferida do abandono que Deus gerou no meu coração? Queria que você abrisse. Salmo 27, 10. Salmo 27, 10 diz assim: mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, gente, o nosso Deus não se esquece de nós. Você precisa aprender a confiar em Deus. Entender que Ele tem o controle da sua vida. Se algumas pessoas se afastou de você, ou se algumas pessoas Deus tirou da sua vida, não vai atrás. A não ser que você sinta realmente vontade de ir atrás dessa pessoa, porque é uma pessoa valiosa pra você. Tati, mas se foi uma escolha da pessoa, foi uma escolha da pessoa se afastar de você. Então não vá atrás. Tá? Agora a ferida da humilhação. Eu queria que você pensasse quais foram as palavras que mais marcaram a sua infância. O que você mais ouvia? Críticas? Elogios? Validação? Feedback? Não, Tati, não tinha isso não. Na minha casa era só grito. Na minha casa meus pais só brigavam. A ferida da humilhação é formada por situações em que uma criança ela é envergonhada. Criança precisa de respeito, gente. Já ouviram? Criança não tem querer? Tem querer sim. Quem te falou que não tem? Há uma diferença de criança mimada e birrenta. Mas a criança ela tem querer. Aí a criança ela é envergonhada, ela é exposta, ridicularizada. E depois os pais e cuidadores fingem como se nada tivesse acontecido. Aí não entende porque esse filho na vida adulta se afasta. Claro, só via crítica. Então, aqui, por exemplo, você cresceu ouvindo frases como: você é um peso pra mim. Por que você não consegue fazer nada certo? Quais frases você ouviu quando você era criança? Você lembra? Você poderia colocar aqui abaixo? Tem alguma frase que te marcou? Você não presta pra nada? Você é burra? Você é inadequada? Aí começa a falar do seu cabelo, do seu corpo. Críticas. Se você cresceu num ambiente com muitas críticas,
você vai crescer com essa ferida enraizada dentro de você. E qual que é o mecanismo de defesa, Tati? Gente, isso aqui é muito sério. Masoquista. Como assim, Tati? Vou explicar pra você. Pessoas com ferida da humilhação, elas tendem... O masoquista é o ato de fazer sofrer. Sabe a automutilação? Sabe a pessoa que ela come compulsivamente? Desconta as emoções na comida? Tem outras feridas, como passar por experiência de abuso na infância? Molestação, sim, tem. Mas muitas vezes, pessoas que cresceram, tipo assim, sendo humilhadas, sabe o que acontece com elas? Elas vão desenvolvendo um comportamento de se fazer sofrer. Então, por mais que ela esteja acima do peso, gorda, enfim, com sobrepeso, ela não consegue parar. Que a questão de fazer sofrer é tão grande, que ela não sente a dor. É por isso que a pessoa que se corta, que se automutila, ela não sente. Porque ela acha que aquilo ali vai aliviar. E qual que é o problema disso? Eu quero tanto me fazer sofrer. Então eu como. A comida é meu refúgio. A comida é meu refúgio. Tudo ao meu redor é o meu refúgio. Então eu vou buscando válvula de escape. Então eu sinto prazer ao comer. Tati, quando eu como... Aí eu vou buscando um sistema de recompensa. Sabe quando você trabalha muito e você chega em casa e você quer só comer? Hoje eu mereço um lanche. Hoje eu mereço aquela pizza. Hoje eu mereço. Eu trabalhei tanto. Aqui é diferente a ferida. Porque o mecanismo de defesa do masoquista é... Eu busco válvula de escape. Então eu como demais. Eu trabalho demais. Autossabotagem. Aí entra o que algumas pessoas falaram aqui. Tati, eu tento fazer as coisas e não consigo. Sabe por quê? Você ouviu tanta crítica. Você ouviu tanta coisa. Que você pensa que você não vai conseguir. Então você tenta fazer dieta, você não consegue. Você começa a fazer coisas novas, você não consegue. Você não consegue. Porque você acha que você não vai ser capaz de ir até o final. Então, pra não me frustrar, eu nem vou começar. E quais o comportamento de uma pessoa que tem a ferida da humilhação? Ela entra e permanece em relacionamento abusivo. Ela acha que ela merece o tratamento que ela tá recebendo. Porque, claro, na infância ela recebeu tratamento até pior. Ou cresceu num lar onde os pais tinham esse tipo de relacionamento. Então ela acha que é normal. Se você cresceu num ambiente familiar onde seus pais brigavam muito, era um relacionamento abusivo, me fala como que é seu relacionamento hoje. Ou se você já teve um relacionamento abusivo, é bem provável que você já tenha tido. Então ela aceita relacionamentos abusivos e tóxicos, aceitando que merece sofrer. Por isso que eu falo, gente, quem permanece em um relacionamento assim, tem muita coisa por trás. Não é porque ela gosta, não, de sofrer, não. Você não gosta de sofrer. Então você desvaloriza suas próprias conquistas. Você minimiza seus esforços e habilidades. Alguém falou aqui, não fez mais nada do que sua obrigação. Então você pensa que tudo que você faz não é nada mais do que sua obrigação. Então, um doutorado é isso aqui mesmo. Eu ganho hoje tanto X. Poderia estar ganhando mais. Nunca é bom. Nunca é suficiente. Aí você tem dificuldade para dizer não. No trabalho, você acata tudo, aceita tudo. No relacionamento, você aceita tudo. Permitindo que as pessoas te sobrecarreguem. Porque você não consegue, você tem dificuldade para lidar com as críticas. Tá? Aí no relacionamento com Deus, você tem medo de ser disciplinado por Deus. É medo.
Temor é outra coisa. Temor, gente, reverência a Deus. Mas o medo, você tem medo de Deus. Acreditando que sempre Deus ele vai te punir. Que Deus tá ali com uma varinha pra te bater. Você tem dificuldade em receber o amor e o perdão de Deus. Novamente. Outra coisa também é que você tem a tendência de se auto-sabotar. Isso aqui, gente, a auto-sabotagem é algo inconsciente. Você tenta fazer algo que você não consegue. Porque você ouviu muita coisa. Tati, mas e se eu cresci e eu não ouvi? Se você não ouviu elogio, validação, de alguma forma você vai buscar nos seus relacionamentos. Aí o mínimo que você recebe, as migalhas afetivas, se tornam suficiente. Vou dar um exemplo. Quando você começa uma dieta, uma reeducação alimentar, por que você para no caminho? Já percebeu? Você precisa perceber. O que te faz descontar suas emoções na comida? Sabia que quando você briga com alguém, alguém briga com você, você desconta na comida? É, ferida é humilhação. Se você, quando acontece, você acordou hoje é domingo, acordei disciplinada, ó. Acabar a live da Tati, vou pedalar, vou pra academia. Hoje eu vou organizar minha comida da semana. Aí no almoço acontece uma briga com seu marido, com a sua esposa. Ou alguém te manda mensagem, ocorre um problema. Acabou seu dia? Desmoronou seu dia? Bem provável que quando você era pequeno, o emocional de alguém da sua casa determinava como iria ser o dia. Tipo assim, sua mãe acordava bem, que alívio, hoje o dia vai estar bom. Seu pai, naquele dia, estava num dia legal, ai, que alívio, o pai tá bem hoje. Era um ambiente instável, você não sabia. Aí acontece que quando você entra num relacionamento, acontece uma briguinha, acontece uma situação pequena. E você pensa assim, já era, deixa. Fazer mais nada não. Dieta não é pra mim, o Instagram não é pra mim, essa profissão não é pra mim, emagrecer não é pra mim, academia não é pra mim, gente. Meu Deus, anúncio. Não é pra mim. Aí você começa a se auto-sabotar. Aí você não consegue concluir. Primeiro, você não consegue começar, porque você mal começou, e também você não consegue concluir. Qual que é o problema disso? Você vai se sabotando. Tá? E o versículo que eu tenho para essa ferida da humilhação? Se você recebeu muita crítica quando você era pequeno, gordo, gorda, seu cabelo é assim. Ou, Tati, mas e se não fui eu que recebi? Como seu pai tratava a sua mãe? Fala pra mim. Seus pais estão juntos ainda? Quantas pessoas já atendi que via o pai bater na mãe? Quantas pessoas que eu já atendi que eu via briga dentro de casa todo dia? O pai bebia. Ou a mãe. Às vezes você pensa assim, mas comigo meu pai era um amor. E com a sua mãe? O que seu pai ouvia da sua mãe? Conta? Claro. Ambiente familiar. Isaías 61, 7. Em lugar da sua vergonha, em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá a porção dupla. Gente, o mais importante aqui é entender que Deus, Ele pode restaurar, Ele pode curar. Raízes doentes não dão frutos. E o fruto que dá é podre. Quando crescer, até o fruto, por exemplo,
abre quando vê fruto por dentro é podre. Porque a raiz está doente. Então Deus está falando para nós aqui que nós precisamos entregar a Ele isso. Claro que a gente vai passar por um processo de conscientização para entender. Mas o nosso Deus está disposto. Ele está disposto a te restaurar. Não deixa que pequenas coisas desestabilizem o seu emocional. A dica que eu te dou é: acabar essa live, escolhe algumas áreas da sua vida para você focar daqui para frente. Não vou deixar que as pessoas desestabilizem o meu emocional. Não vou permitir isso. Então você vai começar a academia, mesmo se você falhar 2 dias, você vai no outro. Alimentação. Começa a entender o que te faz descontar na comida. Certamente é quando você ouve uma crítica. Ou quando uma situação acontece. Sabia? Sim. Ai, acabou meu dia. Ai, meu dia acabou. Porque você cresceu num ambiente familiar tenso. Então, quando acontecia alguma coisa, o dia acabava mesmo. Projeção. Tá acontecendo de novo. A única ferida que eu acho que eu não vou conseguir abordar... Deixa eu ver qual que eu vou escolher dessas duas. Eu tô entre duas. Vou falar da injustiça. Tem a injustiça e a traição ainda. A injustiça, pra gente concluir. A ferida da injustiça desenvolve em ambientes onde a criança sente que foi tratada de forma desigual ou injusta. Quem aqui já foi punido sem ter feito nada? Levanta a mão. Quantas coisas você fez e não foi você que fez? E você era culpado. Dentro de casa, era só a fulana. Sumia ou quebrava algo. Foi a fulana. E às vezes não era você. Aí você apanhava, sem merecer. Ai, gente, isso acontece muito. Eu lembro das minhas pacientes contando. Geralmente surge a ferida da injustiça em famílias de padrões com muito alto de exigência, onde a criança acredita que ela nunca é boa o suficiente, ou ela é comparada constantemente a outras. Mecanismo de defesa rígido. O que é rígido, Tati? Realmente, tudo trava. Vou dar um exemplo. Isso aqui é muito real. Se você cresceu num lar onde tinha muita briga, hoje você vai ter dificuldade para ter diálogo. Se você cresceu num lar que você era punido, quebrou um copo, ó. Quando você casar, qualquer coisa que você fazer errado, você vai ficar com medo da punição ou da crítica. Meu Deus. Se meu marido ouvir, Senhor. Se a pessoa descobrir que eu fiz isso, você já sofre antes de acontecer. Então você cresce rígido, travado. Você é travado. Uma pessoa que desenvolve uma postura correta consigo mesmo, essa pessoa desenvolve uma postura correta consigo mesmo, tentando ser perfeita para evitar julgamento. Impacto na vida adulta. Tendência ao perfeccionismo. Você gera uma autocrítica extrema. Tudo tem que ser impecável. Aí você não aceita seus erros. Deus me livre de falhar. Outro ponto. Você se sente incapaz de permitir momento de descanso ou prazer. Deus me livre de descansar. Descansar só no céu, igual falam pra mim. Seu corpo precisa de descanso. Acredita que você precisa provar o seu valor constantemente. Sabe quando você chega na casa de alguém e aquela mulher não para? Ela não para, ela não para. Ela precisa mostrar que ela tá fazendo sempre alguma coisa. Sabe aquele filho que ele tá aqui, ó?
Aí o barulho do portão. Minha mãe. Ai, meu Deus. Aí pega a vassoura. Ó, finge que tá fazendo alguma coisa. Porque ele sabe que se a mãe chegar, a mãe vai xingar porque não tá fazendo nada. Não pode descansar. Quantas pessoas falam pra mim que já vivenciou isso? Aí elas crescem achando que sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Toda hora tem que estar fazendo alguma coisa. Se eu te perguntar quando foi a última vez que você ficou sem fazer nada, você nem vai lembrar. Descanso, descanso. Você precisa de descanso. A mulher de hoje é uma mulher cansada porque ela tá sobrecarregada de muitas coisas. É muitas responsabilidades. Você precisa descansar. Seu corpo precisa de descanso. Outro ponto também. Isso aqui é muito importante porque você acaba crescendo tão rígido que você trava para muitas coisas na vida adulta. Você evita muita coisa. Porque você não quer ser punido de novo. Você tem tanto medo de errar que você não faz nada. De tanto medo de errar. Aí você é impecável em tudo que você faz. E é importante eu falar dessas feridas pra você, porque eu comecei falando sobre as feridas que Deus ele quer curar. Se você buscar a cura por você, todo mundo vai ser beneficiado por isso. Os seus filhos, principalmente o seu marido. Seu papel não é curar ninguém, mas a sua cura vai determinar também o fluxo do ambiente. Cura é transformação. É mudança de mente. É mudança de comportamento. O José da Bíblia, lá em Gênesis 37, começa a história. Ele passou por todas as feridas. E se tem algo que eu admiro em José, é que em algum momento da vida dele, ele ainda carregava feridas. Ele queria punir os irmãos. Ele queria. Mas chegou um momento que o amor de Deus transbordou no coração dele. O amor de Deus, olha só, é isso. Esse é o segredo. O amor de Deus transbordou no coração de José. Que ele não conseguiu mais punir os irmãos pelo que eles fizeram com ele. E é isso que eu quero que você entenda. As feridas fazem você descontar em pessoas que não merecem. Quem? As pessoas que moram com você. Você já percebeu que tem pessoas que nos tratam de um jeito que você nem entende por que elas nos tratam assim? Pessoa ferida. Não é sobre você. Não é sobre você. Porque às vezes a gente pensa assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? Às vezes você não fez nada de errado. E a pessoa tá ali te punindo. A pessoa tá te maltratando. Por quê? Algo inconsciente. E por que isso é importante, Tati? Porque se você não tiver consciência, você vai afastar as pessoas que mais te amam. E você vai ferir as pessoas que mais te amam. Quantos maridos que são, poxa vida, feridos por experiências que eles viveram, que eles fecham o coração e eles tratam as esposas com brutalidade, com grosseria, com frieza. A pessoa que eles mais precisavam tratar com amor e cuidado. Da mesma forma a gente. Quantas vezes a gente é grossa sem querer? A gente é ruim sem querer. Por conta de feridas que carregamos. Mágoa. Não se sentir amadas. Mas se tem algo que eu tenho pra te dizer é, você vai hoje, a partir de hoje, começar a buscar em Deus esse amor. Claro, a ciência, isso aqui, gente, as feridas, é muito bom porque você vai aprender muita coisa. Porque se tem algo que eu aprendi é, eu levo a Deus as minhas feridas. Para que Ele me cure e para que com as estratégias corretas eu consiga ajudar as pessoas que precisam de mim. É isso. Se você não saber de onde vem o que é,
para isso tenha ciência, como que você vai alcançar aquilo que você precisa alcançar? Existem muitas pessoas, eu lembro muito de Judas. Judas, ele conviveu com Jesus. Ele tinha a oportunidade de mudar o que estava no coração dele. Assim também nós temos a oportunidade de mudar o que está dentro do nosso coração. Mas Judas não se permitiu ser curado. Quantas pessoas perto de nós, elas vão na igreja, elas fazem tantas coisas, lê livro, faz imersão, daqui e dali, mas elas não se permitem ser curadas. Elas só sentam na mesa. Sentam, mas elas não permitem ser curadas. Eu escrevi aqui, existem pessoas que até se sentam na mesa, mas se recusam a receber o alimento que Deus está dando e assim possam ser curados. A ferida precisa ser aberta e não escondida. Se tem algo que você guarda dentro de você que você não contou para ninguém, conte para alguém. Escolha uma pessoa para você abrir seu coração. Aquele que encobre as suas transgressões, ele não prosperará. O que é isso, Tati? Ele não crescerá, ele não florescerá. A gente precisa colocar para fora, para alguém digno de confiança, não é qualquer pessoa. Tati, não confia em ninguém. Leva a Deus e que Ele possa colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Feridas escondidas vai gerar muitas vezes emoções, rancor, raiva, revolta. E Deus não quer isso para nós, Deus não quer isso para você. Ele quer que você libere o perdão. Ele quer que você ame de novo. Ele quer que você se permita de novo. É o maior desejo do coração de Deus é que a gente se abra para o novo dele. E como, gente, que a gente vai se abrir para o novo de Deus? Como? Com o coração com pendências emocionais. E Deus está falando para nós aqui. Tira toda a pendência do seu coração, tira toda a pendência. Se tem algo para você resolver com alguém, eu te aconselho a resolver essa semana. Resolva. Para de guardar dentro de você aquilo que você poderia falar e você não fala. Isso está te corroendo por dentro. Deus falou aqui, no versículo lá de Salmo 39, se eu não me engano. Quanto mais eu me calava, mais eu adoecia. Gente, olha isso. Mais eu sofria. Guardar não é o segredo. Guardar não é o segredo. Eu tô tentando achar um versículo muito interessante. Mas eu vou tentar achar, ou eu deixo nos stories pra você. Aqui, achei. José passou por tudo que ele passou, foi traído, vendido pelos irmãos. Deus deu a dupla honra, como disse aqui. Mas se tem algo que eu admiro, gente, pra gente finalizar, na vida de José, é o perdão. Deus quer que você perdoe. E se perdoe. Pra assim você seguir em frente. Você não vai viver coisas novas se você ficar apegado, preso, amarrado no que passou. E ele diz assim, quando ele nem estava punindo os irmãos dele nessa época, né? Ele manda os irmãos voltar lá para casa do pai, enfim. E aqui, os irmãos de José, eles voltam para o Egito. Quem conhece a história sabe que aqui, José, ele já estava assumindo toda a responsabilidade pelo reino e pelo Egito. E ele prevê a fome, prevê tudo o que iria acontecer, né? Deus revela para ele. E ele estoca durante 7 anos, se não me engano, alimento, tudo que eles precisam para se manter. E há uma escassez na terra. E os irmãos dele vão até lá para comprar alimento para a família. Eles achavam que José estava morto. José estava vivo. E bem vivo. E aqui diz assim. Eu achei esse aqui. Não, esse aqui não, gente. Peraí. Aqui, achei. É esse aqui. Gênesis 45. 4. Diz assim. E José disse, é quando ele revela a sua identidade.
Cheguem perto de mim, por favor. Eles se chegaram e ele continuou. Eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido, a fim de ter me trazido para cá. Foi para salvar vidas. Olha isso. Essa é a chave que eu quero entregar para vocês, por isso que eu falei, fica até o final. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos, em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e diga para o meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. E aqui continua, ele abraça os irmãos, ele chora. Aqui ele liberou o perdão e lhe revelou sua identidade. O que mais me chama a atenção nessa história é que ele fala assim: não fiquem tristes, porque hoje eu sei por que eu tô aqui. O que seria para minha morte, o que vocês fizeram com maldade comigo, contribuiu para que eu chegasse onde Deus queria que eu chegasse. Então, às vezes, tem coisas que você vive que você pensa assim... A pessoa pensa, ou você pensa, poxa vida, eu acabei com aquela pessoa. Acabou a vida dela, acabou, não tem saída. Mas aquilo ali, de alguma forma, vai contribuir para você chegar onde você precisa chegar. Vai. E Deus transformou a história dele. E honrou toda a família dele. Por causa de uma pessoa obediente. Ele liberou o perdão porque ele abraça os irmãos. Ele revela sua identidade, ele chora. Talvez você precisa fazer isso. Abre seu coração. Tati, se foi minha mãe, meu pai, seja quem for quem te feriu, fica a seu critério ir até a pessoa. Se não, observa como você trata os seus filhos. Observa como você trata o seu marido, a sua esposa. Que você vai ver se você tá com o coração ainda ferido ou não. Então é isso, gente. A última ferida que eu não falei foi só da traição. Em outro momento eu falo sobre ela. Mas eu fico feliz por vocês estarem aqui. Vocês têm tudo, nós temos tudo. O conhecimento necessário para dar os frutos a Deus no devido tempo, em tempo oportuno. Tati, me indica 2 livros para falar, para você tratar isso. Vou indicar. Um livro baseado na ciência, Curando Suas Feridas de Origem. É o primeiro. Aqui, você que é cristã, esse aqui, Enraizado. Se eu puder te dar um conselho, leia esse livro. Olha o nome. Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. Olha a foto. Olha isso aqui. Aonde você pensa que você não vai crescer, que você não está crescendo, é lá. Que Deus está gerando. Consolidando as suas raízes para você dar fruto em tempo oportuno. Onde você acha que seria para sua morte, vai ser para sua honra. Lembra de José? Como eu disse aqui agora? Foi para isso. Por causa disso que o Senhor fez ele passar por tudo que ele passou. Tem coisas que a gente não entende. Mas Deus, ele tem a forma de trabalhar na nossa vida. Que vocês tenham um ótimo domingo. Um beijo. Se essa live te edificou, encaminha para alguém e deixa aqui nos comentários como que foi para você essa experiência de você entender um pouquinho mais sobre a sua história. Tá, gente? Deus abençoe vocês. Beijo.